então agora para o nosso quadro de quinta-feira. Vamos para a Sustentável S.A. Na coluna Sustentável S.A. de hoje, primeiro o resultado da nossa enquete que nós fizemos há 15 dias atrás, né? Semana passada estive doente, estive viajando, e eu perguntei se as gerações atuais conseguirão modificar suas ações e chegarão ao mundo sustentável. 72% dizem que sim, que é uma questão de tempo para que a conscientização faça parte na mudança da situação. E 28% dizem que não, que por mais que tentemos, as culturas do desperdício já estão muito enraizadas. Dois assuntinhos aqui. O Fabiano Facó, que respondeu não, diz que por mais que tentemos, as culturas do desperdício já estão muito enraizadas. Absolutamente não. Sistemas políticos e de governo existem para perpetuarem poder de poucos e manter o status atual. Já a Cecília... Qual é a Cecília? Ela fala sempre, né? Ela participa bastante. Ela é ativa. Ela respondeu que sim, ela acredita. Ela espera e acredita que sim. Hoje as crianças já estão sendo conscientizadas desde cedo, mas é preciso que os adultos deem a elas bons exemplos. Né? Fato. Viu? Mas vamos falar sobre a matéria de hoje, né, propriamente dita. Sabemos eu já coloquei que... até aqui no chat que já colocou? De 5 números de 1 a 10. De 1 a 10, aleatórios. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre os projetos que foram implantados em Londres, né, para as Olimpíadas de 2012, né, e esses projetos com embasamento em sustentabilidade, tá? São 10 projetos que eu listei aqui e como são 10, é muita coisa, eu quero detalhar um pouquinho mais cada um deles. Hoje nós vamos falar sobre 5 e semana que vem a gente fala sobre 5. E para não ficar aquela coisa maçante, 1, 2, 3, eu quero que se participe aqui e se coloque números aleatórios de 1 a 10 e eu vou passando para vocês o que cada um corresponde. Ainda ninguém passou nenhum número, viu? Então vamos lá, Aninha. Você, 3. Vamos lá então. O terceiro projeto de Londres 2012 são as embalagens biodegradáveis. Eles estão aqui imaginando que 40% de todo o resíduo gerado nas Olimpíadas vai ser oriundo de embalagem de alimentos. Então, o que foi feito pela prefeitura é que toda comida ou bebida vendida dentro do Parque Olímpico e nas arenas dos Jogos serão de material compostável, ou seja, de material reciclável, biodegradável, tá? Então, por aqui já é um projeto que eles visam reduzir o número de lixo, né, gerado, principalmente com relação à comida. Certo? Certo. Loeb, um número aí para mim. 5. 5. Frota de táxis. Aqueles táxis tradicionais de Londres, pretos. Sim, sim. Né? Tá. Uma parte dessa frota, eles fizeram uma adaptação a esses táxis pretos e eles possuem células de hidrogênio na locomoção. Ele é movido a hidrogênio. Movido a hidrogênio. Que, segundo os estudiosos, é o futuro, né? Exatamente, porque ele não polui, ele transforma o que sai do escapamento é água, né? E esses táxis, eles eram movidos por diesel, né? Então parte dessa frota hoje está recebendo as células de hidrogênio e uma outra parte já são os carros mais modernos. Esses são os tradicionais, né? Aquele ícone, né? O símbolo da cidade, os táxis eram os pretos, os carrinhos pretos. E agora eles já estão colocando os modelos da Renault, o Fluence Z. Híbrido. Ele é movido a eletricidade apenas. A eletricidade. E o melhor de tudo, a tarifa ela é igual para carro normal, para carro elétrico, ou seja, não houve nenhum tipo de aumento com relação ao Isso custo. em Londres. Londres, que é onde está sediando as Olimpíadas, tá? E segundo eles, e é isso que é interessante, eles estão transformando esses projetos como um legado para a cidade.
Né? Então, você vê, aqui a questão da frota vai ficar. Mas não é só naquele momento. Feita, mas que isso vai ficar depois. Fica depois, que é isso que o Brasil precisa ter em vista. Não é simplesmente construir estádio, é você deixar um legado. E justamente o legado que ficaria, que era a parte importante, né, de uma Olimpíada, de uma Copa, eles não estão fazendo. Que é a parte de mobilidade, né? Estão deixando para a última hora e não vão conseguir fazer. O né? David está falando aqui que vocês já falaram desses carros em uma edição sustentável. Eu acho que ele deve estar falando do Keres, estamos falando do elétrico, né? O carro elétrico como um todo. O David passa o número 8 aqui. Número 8, vamos lá, número 8. Vamos falar sobre as lixeiras high-tech. High-tech, sabe essas lixeiras de rua, né? Espalhadas pela cidade, eles vão ter uma tela de LCD de cada lado da lixeira, onde vai passar informações sobre tempo, sobre mercado financeiro, notícias do dia, enfim, vão fazer com que as pessoas olhem para a lixeira, porque ali tem alguma informação que lhe interessa. E isso traz a consciência das pessoas a utilizar a lixeira para jogar o seu lixo ali. Então, bacana, né? Você se informa olhando a lixeira, então são duas placas, né, de LCD, e você se informa do que está ocorrendo no dia a dia e se lembra automaticamente que está lá, joga lá, se lembra que o lixo está lá para ser utilizado. É uma maneira de educar a população, né? Exatamente. O Japão, por exemplo, nem lixeira tem não tem lixeira, né? Porque dá a impressão da cultura já, que eles pegam esses lixos que eles fazem na rua, enfim, saco, papel de bala, já coloca no bolso e joga fora em casa. Em casa, bacana. Mas isso é consciência. Né? Isso já está na cultura, né, do japonês. Viviane passa o número 9. Número 9, mas está muito seguido. Arenas recicláveis, isso é assim o ápice. O que acontece? Pequim, por exemplo, ainda não sabe o que fazer com alguns estádios que eles construíram para as últimas Olimpíadas, né? Então o que aconteceu? Londres evitou fazer mega construções olímpicas, né? Que além de pressionar a verba, né, o orçamento para as Olimpíadas, depois acaba virando um problema depois que a Olimpíada termina. Então olha o que eles fizeram, arenas, né, por exemplo, a arena de basquete e a arena de polo aquático, e fizeram um estádio reciclado, como se fosse uma tenda, né, com plástico, então você tem as cadeiras, toda a estrutura, como se fosse um estádio verdadeiro. Aí o que acontece? Quando você monta esse estádio, quando termina, ele é desmontado. E pode ir para uma outra cidade, pode ir para um outro evento, e você um estado móvel, você não precisou construir uma arena, gastar milhões e milhões e milhões, e que depois vai ficar um elefante branco lá, né? O Rio de Janeiro já está negociando de trazer esta novidade para cá, justamente para aqueles esportes que você não tem tanta tradição aqui no Brasil. Não, e até por ser de estrutura, né, das Olimpíadas, também traz um plus, né? Sim, exatamente. Então, é bacana porque eles não estão preocupados só em construir, trazer modernidade, aqueles estádios gigantescos. No que vai ter uso ou não. Vai usar, terminou, você pode usar isso em outras cidades, em outros locais. Acho que falta um número, a é isso? Viviane fala, e o nome, a Viviane fala 4 e o nome fala 8. 8 a gente já falou. 8 já falamos. Então, a Viviane e o Bruno Belli falam 4. 4, vamos lá. Ônibus de 2 andares, que vem a versão ecológica. Sabe aqueles ônibus tradicionais também de Londres? Aqueles vermelhinhos, né? De turismo, até mesmo de passageiros, são 2 andares, né? Eles estão ganhando aí uma versão ecológica, né? Então eles estão mais modernos e eles estão usa eletricidade e também usa o diesel verde, que Curitiba também está usando nos seus ônibus, tá? Então ele reduz pela metade o nível de gases poluentes gerados por esses ônibus. Sensacional. Bacana? Não é bacana? São algumas medidas assim, tipo, você não vai falar, isso resolve. Não. Mas a união de todas elas já é algo significativo. Mas o importante justamente o importante é o legado. É que isso é coisa que fica. É o legado. Então, é muito bacana, eu li esses 10 pontos, semana que vem a gente fala os outros que nós não falamos essa semana. Tem um, assim, que eu acho principal, que é um bairro todo que eles transformaram, mas nós vamos falar semana que vem. Mas o importante é o legado, e é isso que o Brasil e outros países que estão gerando aí esse tipo de evento, né, cada vez mais frequentes,
tem que trazer, é o legado para a cidade, para o país, para a população, e não simplesmente construir elefantes brancos e que amanhã não vai ser utilizado. Várias arenas aí, vários locais do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Exatamente, e aí inclusive já na África do Sul, que teve a última Copa, já estão pensando em destruir inclusive o principal, porque assim é um custo que não tem serventia. O importante nesse caso é que não que todas essas ações vá de fato ser sustentáveis 100%, mas é isso que você está falando, é o legado, é o exemplo, né? De fazer, de ter ações como essas. E são coisas que ficam, esses ônibus, os táxis e tudo mais. Táxi, essa arena desmontada, essa lixeira, e os outros 5 que eu vou mostrar para vocês também são muito interessantes, mas é assim, é o legado, tem que trazer legado para a população para valer a pena. Porque senão você gasta muito dinheiro e depois tem um monte de obras aí que não servem de nada. E manter, né? Esse legado, manter. Né? Eu pergunto aqui, qual o legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007? Foi o que o Loewe falou, né? Tantas arenas, tantas construções. A obra pública serve para ser abandonada. É isso aí. Por enquanto é esse legado que o Brasil deixa para a Olimpíada. E dá um medo, né? Porque está se gastando tanto. E justamente com a construção de estádios só. Exato. E não com o legado das cidades que ficaria para posterior. Vamos nos despedindo. Quem começa? A Aninha. Oi, tchau, gente. Obrigada pela participação. Um beijo para todo mundo do chat, todo mundo que participou, Viviane SP, David Conceição, Sena, Ana, que eu não encontrei, mas um beijo, tô com saudades dela. Dela Rigueira, Bruno Belli, Nome, que eu não sei quem é, e o Josino. Obrigada pela participação. Para você que não está no chat, mas nos assiste, um beijo para vocês. Agradeço a presença, a audiência de vocês do outro lado da telinha. Quinta-feira que vem tem Mais Sustentável SA com as outras 5 inovações de Londres 2012. Eu me despeço por aqui, até quinta-feira que vem. Valeu, até mais. Valeu, grande abraço. Fui.